Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Amém? Eu venho através deste vídeo trazer um ensinamento da parte de Deus, pela graça de Deus para a nossa vida. Amém? Com o tema desta mensagem é: não sejamos meninos na fé. Amém, gente? O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, nos aconselha a isto, para que não sejamos meninos. Amém? Olha o que diz a palavra em Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Diga graças a Deus. Olha esse conselho que o apóstolo Paulo nos dá. Não sejamos meninos, com que diz respeito a ouvir aos ensinadores, aos mestres, aos pastores, aos profetas. Não, nós não devemos ser como meninos, acreditar em tudo que nós ouvimos. O erro de muita gente hoje em dia está sendo isso. Elas estão como meninos, sendo levados por todo tipo de conversa, por todo tipo de ensinamento. Porque hoje em dia você vê no Brasil como tem crescido o número de mestres, de pregadores, de profetas, de ensinadores, né? Ensinando coisas que são contrárias à palavra de Deus, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E muitas pessoas têm seguido essas pessoas. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem buscado em Deus o conhecimento. Essa pessoa está sendo menino na fé. Essa pessoa está sendo uma menina na fé, se deixando levar por tudo que ela escuta, por tudo que ela ouve, que tem Deus no meio. Não é verdade? Ah, mas ele está falando de Deus, então é certo. Não, meu irmão, não é desse jeito. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E mais, os fariseus, os doutores da lei, na época de Jesus, eles também falavam em nome de Deus. Mas foram estes que incitaram o povo a pedir que Pilatos viesse condenar Jesus à crucificação. Não é verdade? Os sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, as pessoas que se diziam ser de Deus, foram as primeiras a crucificar Jesus. Então não se engane, nem todos que estão falando em Deus estão ensinando o Evangelho. Amém? Porque o Evangelho de Cristo, quando ele é ensinado, ele traz paz, ele traz amor, ele traz fé para as pessoas. Amém? Ele traz salvação para a pessoa. O Evangelho é salvação. Amém, gente? Então tome cuidado para que você não seja um menino na fé, para que você não venha seguir aqueles que induzem ao erro usando a palavra de Deus. Não é verdade? Você vê muitas doutrinas, você vê muitos ensinamentos por aí afora que falam de Deus, que usam a Bíblia, mas são ensinamentos que não procedem de Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque o Evangelho de Jesus nos traz a unidade da fé, nos traz a união, nos traz o amor, nos traz a obediência para que sejamos salvos. Amém? Por que o apóstolo Paulo ele se refere a meninos? Porque você pode prestar atenção que quando você era uma criança, quando você era um menino, né, tudo que um adulto chegava e falar para você, você acreditava. Não é verdade? Muitas coisas você acreditou que hoje, quando você cresce, você até pensa, que bobagem acreditar naquilo.
você passa a perceber que aquilo não era real, aquilo não existia. Tá vendo? Não é verdade? Você acreditava, se falasse alguma coisa, né? Se contasse uma história, você acreditava, né? A história do Boto, a história do Saci Pererê, não é verdade? Tinha uma história lá que contavam muito do Curupira, né? Muitas histórias aí, lendas que nós acreditávamos, né? Como manga com leite, né? Manga com leite, se a pessoa comer a manga com leite, a pessoa vai morrer. Não é verdade? Nós acreditávamos em tudo isso. Muitas coisas que, por muitas vezes, até mesmo nossos pais nos ensinavam, né? Para que, por muitas das vezes, nós não viéssemos fazer aquilo que eles não queriam que nós viéssemos fazer, né? E eles colocavam ali uma história para nos deixar com medo. Não é verdade? E nós não fazíamos porque acreditava no que eles falavam. Depois nós crescemos e nós vimos que aquilo que nós acreditávamos, né, na verdade não era real. Então por isso que o apóstolo Paulo ele diz, não seja como uma criança, não seja como um menino, não acredite em tudo que você ouve, não. Pelo contrário, busque o conhecimento em Deus para que você não venha ser enganado, para que você não venha ser enganado pelos falsos ensinadores, pelos falsos mestres, falso profeta que está cheio aí. Amém, gente? Porque quando a pessoa ela tem o desejo de conhecer a Deus, ela tem a fé em Jesus Cristo, ela busca o conhecer de Deus, ela busca em Jesus Cristo o conhecimento. E o conhecimento ele nos deixou através da Bíblia, através da palavra de Deus. Nós não devemos sair acreditando em tudo que falam, não. Nós devemos primeiro ver se realmente é isso que Deus fala em sua palavra, é isso que está escrito. Amém, gente? Não vamos ser como meninos. Amém? Tudo que nós ouvimos, tudo que nós ouvir de alguém, nós devemos procurar na palavra, nós devemos pedir de Deus sabedoria para ver se realmente aquilo é verdade, aquilo é o que Deus quer de nós. Para que nós não venhamos ser enganados e nem ser induzidos junto com eles ao erro. Porque muita gente, eu vou dizer a verdade, muita gente ela vai se perder e vai pensar que está no caminho. Mas já está perdida. Por quê? Porque está seguindo os ensinamentos de homens. Está seguindo aquilo que não é o Evangelho. Está seguindo ao homem em vez de seguir a Jesus Cristo. Mas por quê? Mas essa pessoa está inocente. Não está inocente. Porque aquele que lê a palavra de Deus jamais é enganado. Aquele que pede sabedoria de Deus, aquele que busca em Deus o conhecimento, através do Espírito Santo, ele nunca é enganado. Só é enganado aquele que se deixa enganar-se. Aquela pessoa que é como criança, que acredita em tudo que ouve, acredita em todos. Amém, gente? O próprio diabo tentou enganar Jesus, usando o quê? A palavra. Amém? Ele tentou induzir Jesus ao erro através da palavra. E hoje muita gente está sendo induzida ao erro, está errando por causa de ensinamentos de homens que usam a palavra, que adulteram a palavra para satisfazer as suas vontades. Gente. Então, o tema deste vídeo é este. Grave esta passagem na sua mente. Não vamos ser como meninos. Não vamos ficar acreditando em tudo que ouvimos por aí. Porque muita gente tem usado a palavra, né? Torcido a palavra e ensinado de forma totalmente errada as outras pessoas. E muitos têm seguido a eles. Por quê? Porque são como meninos que se deixam levar por toda sorte de doutrina. Está escrito aqui, ó. Por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. O mundo está cheio de artimanha. Muitos homens aí fora que usam a palavra de Deus são manhosos.
Isso às vezes é notório. Para quem conhece a palavra de Deus, para quem busca o conhecimento em Deus, é notório muitos aí usando de artimanhas para enganar o povo. E o povo tem sido enganado. Tem seguido esses falsos profetas, esses falsos pastores, falsos mestres, que têm ensinado totalmente errado do que a palavra de Deus. Amém, gente? Então tome cuidado, gente. Busque em Deus o conhecimento, a sabedoria. Busque em Deus todos os dias o conhecer a Jesus Cristo, a estar com Jesus, a ter fé em Jesus Cristo, a crer que Jesus é a nossa salvação, a andar nos seus caminhos com amor, com temor, com obediência, com justiça. Amém, gente? E vamos deixar de sermos meninos e passarmos a crescer na fé. E como é que nós vamos crescer na fé? Olha aqui, ó. Mas seguindo a verdade em amor. Nós vamos crescer na fé seguindo a verdade. Seguindo a verdade. A verdade é Jesus Cristo, a verdade é a palavra de Jesus Cristo, é o Evangelho de Jesus Cristo, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Naquele que é a cabeça, Cristo. Nós temos que deixar de ser meninos e crescer em Cristo. Em tudo que é Cristo. Em tudo que é Jesus Cristo. Amém, gente? Essa tem que ser a nossa fé. Jesus Cristo. E tudo que não for Jesus Cristo, nem venha me falar. Nem venha querer me ensinar. Se não for Jesus Cristo, sai fora. Sai de ré. Porque o que eu quero aprender a cada dia é amar Jesus Cristo, é estar com Jesus Cristo, é permanecer em Jesus Cristo, é fazer a vontade do meu Senhor, para que eu venha ser salvo. Salvo da condenação e ressuscitado para a vida eterna. Diga glória a Deus. Esse é o objetivo de todo cristão. Esse tem que ser o objetivo de todo cristão. Amém, gente? Então tome cuidado. Não se deixe levar por tudo que você ouve, mas sim pela voz de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Que essa palavra ela fique no seu coração. Glória a Deus. Eu vou estar sempre aqui para a glória de Deus, pela glória de Deus, pela graça de Deus. Enquanto eu viver, eu vou estar aqui ensinando o caminho certo, que é o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. Eu sempre vou estar pregando Jesus Cristo, o Evangelho do meu Senhor, o Evangelho que salva, que liberta, amém? Que cura, que transforma. E longe de mim se desviar de Jesus e te ensinar alguma coisa que não seja de Jesus. Amém, gente? Então segue aí, compartilhe, amém? Para que outras pessoas também venham ser ensinadas. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.